Fala pessoal, tudo beleza? Nós vamos dar início a mais uma aula. Nós estamos hoje na semana 14 e nós vamos entrar na segunda semana da disciplina Rotinas do Setor de Recursos Humanos. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto bem abordado aí dentro das empresas, que é sobre o processo e a fiscalização trabalhista. Então a gente vai falar de uma forma bem geral alguns assuntos, que estão no material didático, nós já discutimos em aulas anteriores. Então aqui eu vou abordar mesmo mais a parte que é essencial, sobre o tema de processo e fiscalização trabalhista. Então, o que a gente precisa entender é que um processo trabalhista, de forma geral, é uma ação, que um colaborador ele vai mover na justiça contra a empresa, quando ele se sente que foi prejudicado de alguma forma. E aí existem diversos motivos pelos quais um colaborador pode mover um processo trabalhista contra uma empresa. De uma forma bem geral, os processos trabalhistas eles acontecem quando o colaborador ele já foi desligado da empresa ou quando ele é desligado e ele se sente injustiçado de alguma forma, então ele vai procurar aí um meio legal para poder resolver essa situação. Então ele tem o direito de pleitear aí uma reclamação, no eixo trabalhista de 2 anos após o seu desligamento da empresa. E quando esse processo ele é aberto, esse processo ele pode retroagir nos últimos 5 anos. Por exemplo, vamos falar que o colaborador ele entra em um processo contra a empresa alegando que não recebia suas horas extras, por exemplo, que a empresa não pagava de forma correta. Então, uma vez que ele faz essa reclamação, esse processo ele vai retroagir aí aos últimos 5 anos para poder fazer a apuração desses dados que esse colaborador está levantando contra a referida empresa. Essa reclamação ela tem que ser aberta na Justiça do Trabalho e ela vai ser sempre contra a última empresa que ele trabalhou, Então isso é muito importante também. Às vezes a pessoa pensa que já passou 10 anos, 5 anos, 6 anos que eu saí da minha empresa e eu vou fazer uma reclamação. Então, você tem que ficar atento aí a esse prazo. Tem que ser a última empresa que você trabalhou e você tem até o prazo de 2 anos após o seu desligamento para você poder fazer essa reclamação. Quando a reclamação ela é movida, por empregados, e elas são chamadas de dissídios individuais. E quando essa reclamação for movida pelo sindicato dos trabalhadores, por exemplo, da categoria que você faz parte, ela vai se chamar dissídio coletivo. Exemplo de um dissídio coletivo, que tem como interesse o coletivo, não só de um colaborador, mas de todos eles. O sindicato ele vai entrar contra determinada empresa para fazer valer o cumprimento da convenção coletiva de trabalho. Vamos imaginar que na convenção coletiva está falando que o colaborador ele tem direito, por exemplo, aí a café da manhã e a empresa não está oferecendo o café da manhã, ou que a hora extra tem que ser paga a 80% e a empresa está pagando só 50%. Então são situações que podem envolver o sindicato dos trabalhadores, que está visando aí o bem comum de todos eles, então nós chamamos de dissídio coletivo. E quando é um só, é um dissídio individual. Eu quero reclamar contra a minha empresa e isso vai chamar de dissídio individual. Esses processos trabalhistas, eles dividem em 2, Nós vamos chamar de rito sumaríssimo e o rito ordinário. O rito sumaríssimo ele é necessário quando é um procedimento de dissídio individual e ele não ultrapasse o valor de 40 vezes o salário mínimo, vigente aí na data que foi feito o ajuizamento, na data que foi feita a reclamação. E o rito ordinário, ele acontece quando o valor excede a 40 salários mínimos. Então, as partes são intimadas, elas vão comparecer em juízo para fazer essa tentativa de conciliação.
de uma forma bem geral, né? Na maioria das situações, nós vamos mover contra a empresa aí alguns processos, né? Que são rito ordinários, porque quando envolve uma reclamação no eixo trabalhista, provavelmente os advogados eles fazem um pedido muito maior para que na conciliação esse pedido ele venha a cair um pouco, mas no geral é claro que vai passar aí os 40, né, que vai estar dando aí 40 e poucos mil reais. De forma bem geral, a empresa ela não dispõe, né, de uma pessoa, o proprietário da empresa ele não vai se indispor com essas questões em ficar comparecendo em juizado ou em juízo ou até mesmo em Ministério do Trabalho para poder responder algum processo. De uma forma bem geral, ela tem uma pessoa, né, que ela vai fazer essa intermediação. E aí nós chamamos essa pessoa de preposto. De forma bem geral, o preposto é um advogado, né, da empresa ou alguns advogados que a empresa possa ter. E em alguns casos, a empresa também pode enviar o pessoal, né, nós aí profissionais do RH ou departamento pessoal, que são as pessoas que têm o conhecimento técnico, né, de como que funciona o setor. Muitas vezes nós conhecemos bem mais os processos que são feitos dentro do setor, até melhor, né, mais detalhado que um advogado, né, quando ele é do eixo trabalhista, até que ele também tem bastante domínio, mas de uma forma bem geral, o colaborador que trabalha no setor ele tem mais condições e mais preparo para poder responder. Então, algumas empresas vai nomear aí como preposto o advogado e em alguns casos também esse colaborador. Então, esse preposto ele vai até a presença do juiz para poder fazer a conciliação e apresentar a prova e a contraprova, né, que esse colaborador esteja levantando contra a empresa. Após a reforma, o processo trabalhista ele, né, teve algumas modificações. Essa reforma nós já falamos, né, dela, que é a reforma de 2017, que ficou conhecida como reforma trabalhista. E aí foi alterado uma série de direitos desses trabalhadores, né, e também alguns deveres da empresa. Mas os mais gerais são falta nas audiências, né? Se o trabalhador ele faltar à primeira audiência, ele vai ser condenado ao pagamento das custas processuais, que equivale aí a 2% do valor da ação, observado o valor mínimo aí de 10,64. O valor da causa deve ser especificado, né? Toda causa trabalhista tem que ter um valor. Não pode simplesmente falar que vai processar a empresa e não está sabendo nem qual que é o motivo do processo ou qual que é o valor que essa pessoa está exigindo, né, que a empresa arque aí com essa falta de cumprimento, vamos falar assim. Em caso de perda de ação, quem perder a ação vai ter que pagar entre 5% e 15% do valor da sentença para os advogados, né, da parte vencedora, que aí nós vamos chamar de honorários, seja o funcionário ou seja a empresa. Gente, de uma forma bem geral, basicamente, quando existe um processo trabalhista, por força do hábito, né, o Ministério do Trabalho ele fica do lado do trabalhador. Mas, né, em alguns casos a empresa ela consegue provar que não é aquilo tudo que ele está falando. Então isso tem que ficar bem atento também, tem que ficar bem claro essa situação, né? O ex-colaborador ou o colaborador que tenha interesse em mover uma ação trabalhista precisa saber que existem algumas coisas que ele vai precisar comprovar. Então tem que ficar muito bem definido isso. Nós temos direito à justiça gratuita, né? Aí, né, o colaborador ele pode pedir justiça gratuita, ou seja, para ele não ter que pagar custas com advogado por parte, né, da União, do governo. Danos morais, né? Agora a gente tem um teto também de indenização de dano moral, que dependendo, que vai depender da gravidade da ofensa. Então pode ser de 3 até 50 vezes o último salário contratual. Antes, a pessoa chegava lá e estipulava um valor qualquer e no geral, né, passava-se muito aí, ficava muito além, muito acima do que
poderia ser. Então, com a reforma teve também aí essa modificação. Quando alguém usa de má fé, né, para quem agir, seja a empresa ou seja o colaborador, tem uma multa de 1% a 10% do valor da causa também. E aí depois, se vocês tiverem interesse, é uma lista muito grande, eu não peguei, mas vocês podem olhar aí no artigo 793 da CLT. Rescisão contratual, né? Nós temos aí o prazo, né? Nós já falamos até de 2 anos também, para poder fazer valer a sua reclamação, mas agora não é mais obrigatório assinar a homologação na rescisão contratual no sindicato ou uma superintendência regional do Ministério do Trabalho. Isso agora pode ser feito na própria empresa, salvo quando o sindicato da categoria ele obriga que essa assinatura seja feita dentro da sede deles. Então, vocês têm que observar, né, a convenção coletiva de trabalho de vocês. Fugiu o termo aqui, gente. Uma das possíveis causas de um processo trabalhista ser movido contra a empresa. Dano moral, tá, gente? Quando o funcionário ele fica sendo submetido a passar por algumas situações que causam constrangimento ou tipo de humilhação, né, ali no exercício das suas funções, assédio moral, violência psicológica, agressão verbal. Vale lembrar também que para comprovar um dano moral dentro de qualquer desses eixos que eu falei, né, precisa ficar muito bem comprovado, coisa que não é muito difícil, porque às vezes tem testemunho e tudo mais. A jornada de trabalho e hora extra são um dos motivos que mais causam, né, também dano moral muito, mas jornada de trabalho e hora extra acima do limite permitido também traz um problema muito grande, ficar muito atento com isso. A jornada de trabalho são 44 horas semanais, não pode ultrapassar, o que ultrapassar é considerado hora extra, e as horas extras não podem ultrapassar 2 horas por dia. Claro que tem uma galera aí que faz muito mais do que isso, né? Mas não pode, tá, pessoal? Isso aí, a CLT é muito rigorosa em relação à jornada de trabalho e hora extra, então ficar muito atento a isso. Verba rescisória também, né? Muito problema, muito processo trabalhista por conta de cálculo indevido, que são justamente esses cálculos que nós aprendemos na semana passada, né? Eu trouxe ali para vocês de uma forma bem simplificada, mas depois eu aconselho que vocês aprofundem aí os estudos desse tema, né? Verba rescisória, como calcular férias, 13º, todos aqueles eventos que nós vimos nas aulas passadas. Adicional de insalubridade, toda vez que um colaborador ele fica submetido e é exposto aí a uma situação, né, insalubre dentro da sua função, do seu setor, a empresa precisa pagar esse adicional, tem empresa que não paga. Isso aí também dá muito problema, porque atrapalha o cara para aposentar, e aí depois ele quer aposentar, e aí a empresa tem que comprovar que era atividade insalubre ou que não era. Então, ficar atento também a essa situação. E como que eu faço para poder, né, evitar um processo trabalhista? Desde o início do nosso curso, nós tivemos uma série de etapas que nós discutimos, e essas etapas elas voltam aqui nesse momento. Fazer um processo de admissão muito bem feito, claro, objetivo, explicar e orientar para o colaborador. O momento da admissão, eu sempre falo isso lá na fábrica, os meninos até riem. Eu falo, quando os candidatos, eles estão na sua frente para serem treinados, para serem orientados acerca do regimento interno da empresa, eles são anjos. Mas quando eles vão embora porque eles querem ou porque são demitidos, viram demoninhos, com o perdão da palavra. Por quê, gente? Porque se sente lesado, se sente prejudicado, se sente injustiçado. Então é normal isso acontecer. Então, no processo de admissão, seja claro, seja objetivo, passe as informações, documente se você, né, achar necessário, toda a informação que você passar, documente aquela informação, dê um treinamento, documente aquele treinamento, peça para assinar e guarda na pastinha funcional dele. Daqui 10 anos, se ele falar que não estava sabendo, você tem um documento assinado por ele que ele sabia sim. Então, isso facilita muito a nossa vida. Atenção à jornada de trabalho, como eu já falei, também às horas extras e ao banco de horas, que também é muito importante.
Investir, tá, gente, em gestão de qualidade, isso é muito importante. Tenha software de gestão, programas para você gerenciar aí a sua folha de pagamento, principalmente, também as informações que você tem dentro do seu setor. Atenção com o vínculo empregatício, né? Ficar atento também a isso, atenção com o trabalho informal, como nós vimos lá os contratos de trabalho em aulas anteriores, muita atenção com o processo de demissão, cuidado para não falar coisa que não deve, cuidado para não errar um processo, né, um cálculo de uma verba rescisória, e atenção com o controle de ponto também, que é algo que o fiscal sempre pede para poder olhar. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, para que você não tenha um processo trabalhista, você, enquanto RH, tem que fazer a ponte entre os setores, a intermediação. Quando tiver problema, você está ali para poder fazer, jogar o balde, né, de água fria aí para poder resolver a situação. Mas de uma forma bem geral, existem outras coisas que você tem que tomar cuidado, mas de forma bem específica, essas aqui são uma das principais causas. E a fiscalização trabalhista, né? Quando nós não temos que responder um processo trabalhista, nós temos que nos preocupar também com a fiscalização trabalhista, que aí já é uma outra parte, né? Um auditor do trabalho, é um fiscal do trabalho que tem por obrigação fiscalizar a nossa empresa, e nós, por obrigação, temos que deixar com que ele entre e faça as devidas fiscalizações que ele quiser. Então, todas as empresas, tá, estão sujeitas a passarem por essa fiscalização, e a primeira coisa que ele vai te pedir, e em toda fiscalização ele vai te pedir, é o livro de inspeção. Tem que ter o livro de inspeção. Lembrando que eu falei nas aulas passadas que o livro de registro ele foi abolido, né? Agora você pode escolher em tê-lo ou não, mas o livro de inspeção ele tem que estar dentro da empresa. Chegou o fiscal, todas as observações que ele fizer, autuações, multas e tudo mais, vão estar registradas no livro de inspeção. De uma forma geral, quando o fiscal muda, o fiscal, né, que veio na sua empresa hoje, se não for o mesmo que veio na última fiscalização, ou até mesmo quando é ele pega esse livro de inspeção para ver o que ele te cobrou. Vamos imaginar que ele te cobrou lá controle de ponto. Ele vai começar a sua fiscalização muito provavelmente pelo controle de ponto de novo. Por quê? Para ele saber se você cumpriu, né, com o que ele pediu para você adequar, né? Então, por isso que ele registra ali naquele livro que é chamado livro de inspeção. O que um auditor pode pedir, gente? Nossa, muita coisa. Vamos falar só aqui do nosso setor, tá? Departamento pessoal e o segurança de trabalho, que vai envolver muito aí a nossa área, né? Até a nossa última disciplina, né? Vai falar um pouquinho sobre a segurança do trabalho. Dentro do setor de departamento pessoal, ele vai pedir o livro de inspeção, conforme eu já falei, as fichas ou os livros de registros, né? E aí a gente já sabe que deixou de ser obrigatório. Então, se ele te pedir, você vai falar que você não tem mais o livro, que você agora faz tudo de forma digital, e aí ele vai te pedir para poder ver, então, essa forma digital. Ele pode te pedir folhas ou os cartões de ponto, né? Para verificar o turno que as pessoas trabalham, se está cumprindo as horas direitinho, se tem hora extra. E se tiver apontando hora extra na ficha de ponto, muito provavelmente ele vai te pedir para ver a folha de pagamento daquele mês e daquele ano, para ele saber se você pagou no contra-cheque, né, na folha de pagamento, essas horas extras que estão estipuladas no cartão de ponto. Dica, tá, gente? Cartão de ponto, a gente não altera, não é bom ficar mexendo. Tem alguma empresa ou outra que, né, adultera. O cara passou lá, ficou até 6 horas da tarde, ele vai lá e troca, né, altera a folha de ponto do rapaz e coloca que ele não fez hora extra. Quando o fiscal chega, ele consegue coletar as digitais, principalmente quando for digital. Ele consegue coletar os registros originais, então nem aparece para ele a forma que você alterou, então muito cuidado com isso também. De uma forma bem geral, tá, gente? Dentro do setor de departamento pessoal, ele vai te pedir isso aí, esses documentos. Lá no setor de segurança de trabalho, que envolve um pouco a gente também, ele pode pedir ordem de serviço, ele pode pedir o PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, hoje, né, que a gente chama de PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, porque com o E-Social ele mudou. Ele pode pedir o PCMSO, ele pode pedir a CIP, ele pode pedir PPP, ficha de EPI, CAT, né, pode pedir tudo isso.
Quando ele pede esses documentos, ele vai verificar se tem alguma inconsistência. Não tendo inconsistência, ok. Ele vai te elogiar, muito provavelmente, né? Ele vai te dar alguma dica, olha, você deve adequar isso, você pode adequar aquilo, mas se não tiver nada anormal, né? Ele vai anotar no livro de inspeção que ele só te deixou uma dica ou não, ou ele vai anotar lá que não teve nenhuma ocorrência e vida que segue. Ninguém gosta de receber um auditor, tá, gente? Eu tenho pavor quando eu recebo, eu fico muito chateado, muito apreensivo, porque a gente não sabe, ele pode pedir qualquer coisa, né? Teve uma época, por exemplo, antes da pandemia, que ele chegou na parte de DP, ele ficou muito encantado. Eu nem coloquei aqui, mas ele pede também os ASOS, né? Que está dentro aqui do PCMSO e do PPRA, mas eles também vão pedir os ASOS para saber se a galera aí está fazendo os exames que precisam ser feitos. Mas aí ele falou, nossa, que bacana, tá tudo certinho aqui em cima. Vão lá para baixo que eu quero ver os documentos de segurança do trabalho. Aí viu, estava tudo certinho também, mas ele viu uma máquina que no entendimento dele aquela máquina não estava trazendo segurança para os colaboradores que trabalhavam naquela máquina. Não multou, não teve autuação, ele só teve uma orientação. Quando isso acontece, muito provavelmente eles vão voltar, eles vão te dar um prazo para você se adequar, né? Geralmente aí são 6 meses, vai depender da gravidade, né? Da complexidade da que eles vão te pedir para adequar, e aí eles voltam. Aí quando eles voltam, vocês acham que eles vão ver só aquilo que ele pediu para você adequar? Muito provavelmente não, ele vai querer ver tudo de novo, ele vai passear na sua empresa tudo de novo. Então a ideia é você sempre fazer com que ele chegou e não tenha nada para ele poder olhar, né? Porque aí, quando ele voltar da próxima vez, você já está com a sua cabeça mais tranquila. Mas de uma forma bem geral, é um processo muito tranquilo, causa medo, causa pânico, sim, mas é muito tranquilo. Quando a empresa ela é correta, ela não precisa ter medo, ela pode ficar super tranquila. São pessoas, né, que têm que passar um certo respeito, mas são muito educados. Né? Se você for uma pessoa aberta com eles, eles também vão ser abertos com você. É claro que naquele primeiro momento ele está ali, as figuras não podem ser confundidas de maneira nenhuma, ele é um fiscal, né? Ele está para fiscalizar a sua empresa e a figura dele é essa, ele não é o seu amigo. Né? Quando ele acabar a fiscalização, quando estiver naquele momento de conversa informal, ele vai rir, vai tomar café, vai conversar, vai elogiar, vai dar dica, e aí você pode ficar mais tranquilo. Mas enquanto ele estiver fazendo o trabalho dele, tente ser o máximo profissional possível e deixe ele fazer o trabalho. De uma forma muito geral, o que eu precisava falar com vocês, né, sobre essa disciplina está reduzido aqui nesses slides, mas nós temos lá o nosso material didático. Eu aconselho que vocês façam pesquisas sobre isso também e tendo qualquer dúvida vocês podem me procurar, também podem recorrer aí aos tutores. Um abraço pessoal e até a próxima aula.